Graça e paz, amado líder de célula. Eu quero passar para você as instruções para a aplicação do nosso estudo de célula desta semana. O título do estudo está Posturas que manterão sua fé de pé. Esse sermão foi pregado pelo pastor Leonardo no culto das 19 horas e nós fomos muito abençoados. Está baseado na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 7. E a introdução do estudo está assim: é fato que Cristo é a pedra que vive, pedra angular, eleita e preciosa, que mantém a vida e a família de pé. E como é libertador saber disso. Contudo, essa verdade imutável não anula a nossa conduta ou mesmo nos abstém das nossas responsabilidades. Por isso, hoje vamos relembrar quais são as posturas mais negociáveis para que a família esteja segura. Pedro está falando aos dispersos, aos peregrinos, mas não aos desabrigados ou desfamiliados. A família, enquanto núcleo parental, e a família da fé representam esse porto seguro em meio às tempestades. É o abrigo forte no meio das batalhas. E é bem verdade, né? Diante das lutas, a gente corre para a família. A família é a principal instituição que vem sendo bombardeada nesse tempo, isso porque Satanás sabe da sua importância. As investidas do inferno, associadas ao descaso daqueles ou daquelas que deveriam proteger o lar, têm sido uma combinação letal nessa geração. Então eu li a introdução, mas antes da introdução nós temos uma pergunta. Quais os maiores desafios que você encontra na sua família nos dias atuais? E eu imagino que as pessoas da sua célula vão dar as mais diversas respostas. Pode ser que uma esposa, ela fale, olha, a minha luta é com um marido que não é convertido, a minha luta é com um filho que tem ido pelo caminho da perdição, do sexo ilícito, das drogas, da desobediência, do confronto. Imagino que vão compartilhar as suas mais diversas necessidades e lutas. Talvez uma dificuldade de relacionamento com um irmão de sangue, com os pais, genro, sogro. São muitas as possibilidades, né, se a pessoa tiver essa coragem de compartilhar. Se não, você como líder pode até compartilhar as situações que você vivenciou e que você encontrou em Cristo aí a solução para essa luta. A primeira questão está assim, comente. Essa frase que foi pedido aqui para comentar foi citada pelo pastor Leonardo na sua pregação. Famílias fracas vão gerar uma sociedade fraca de valores e péssima em sua postura, onde homem e mulher não saberão o que devem de fato ser e fazer. De fato, nós temos visto uma confusão na sociedade, porque homem e mulher não têm agido entendendo e compreendendo o seu papel, o homem de ser o guardião do coração da sua esposa, aquele homem que galanteia, que protege. Há homens que nunca impuseram as mãos sobre a cabeça da sua mulher, às vezes reclamam dela, mas nunca oraram por ela. E o casal muitas vezes não tem vivido em acordo. A falta de respeito total, com palavras que agridem, que ferem, que machucam, palavras impensadas, e também a falta de honra dos filhos com relação aos pais, os pais que muitas vezes provocam a ira aos filhos porque querem exigir dos filhos uma postura que eles não têm. Então nós temos visto, né, uma sociedade fraca de valores. A gente está falando aqui de valores éticos, morais e até cristãos. Quantas vezes a gente tem visto mau testemunho na vida dos cristãos? Os valores, às vezes, não estão sendo transmitidos às vindouras gerações. Então, é uma péssima postura que nós temos visto aí da sociedade. A questão 2. Os pais parecem não assumir mais a responsabilidade de formar seus filhos para a vida. Isso no que tange a ensinar princípios de hombridade aos meninos, respeito e cuidado com a mãe e irmãos mais novos, oportunizar experiência com a vida profissional, tomar a iniciativa de carregar pesos, né? Por exemplo, quando um homem vê uma mulher com uma sacola pesada, o ideal é que esse homem fosse lá e carregasse, mas às vezes a gente vê a mãe carregando o bebê no colo, a sacola pesada e o homem de mãos abanando, não é? Então, ele deveria estar apoiando essa mulher, mas isso
não é incomum nós vermos, né? Aquele homem que não auxilia, que não carrega o peso para a mulher. Às vezes a mulher tem que fazer a manutenção em casa porque o homem não troca uma lâmpada. Coisas que às vezes até colocam em risco, né? Essa mulher na sua atitude, numa postura que nem deveria ser dela. É claro que numa emergência acaba muitas vezes a mulher tendo que fazer, mas o homem deveria fazer essa manutenção dentro de casa. E continua aqui também. Mães deveriam ensinar suas filhas a arte de organizar o lar, as habilidades culinárias, o cuidado com o corpo, né? Ser feminina sem ser vulgar. Quantas vestimentas que, né, extrapolam aí os limites da sensualidade, né? E os endócrinos têm alertado sobre o uso precipitado de maquiagem e esmaltes, pois possuem componentes que aceleram a entrada na puberdade. Pensando na sua realidade, qual a sua opinião sobre essas responsabilidades paternas? Nós estamos falando de pai e mãe, né? Esses pais que têm essa responsabilidade. Eu acho que há tanto aqui para orientar. Realmente, a gente tem visto meninas que às vezes não sabem fazer um arroz quando se casam, porque não foram instruídas, não sabem como organizar uma gaveta, porque muitas vezes os pais fazem no lugar dos filhos ou então pagam para fazer. E nem sempre a vida é tão generosa. Pode ser que a gente passe por dificuldades e não tenha recursos para pagar. E aí tem que fazer. E até mesmo quem pode pagar para poder exigir qualidade também, né, precisa aprender a fazer. Então vamos para a questão 3. Falando sobre a submissão da mulher e a honra do marido, na sua opinião, até que ponto vai a submissão da mulher? Essa questão da submissão é algo que arrepia algumas mulheres, né? E, na verdade, deveria ser algo tão leve, porque as mulheres estão assumindo responsabilidades que são do homem. Quando elas assumem, esse fardo se torna pesado. Então, mulheres estão trabalhando fora, cuidando dos filhos, da organização da casa, levam e buscam na escola, são elas que vão na entrega de pareceres, quando vão conversar sobre as notas dos filhos na escola. Raramente os pais estão lá, é só observar quando a gente vai nesse momento com os nossos filhos, a maior parte são as mães que estão lá e o homem trabalha fora, ponto. Muitas vezes é isso que tem acontecido. E a mulher está sobrecarregada, porque ela está assumindo também responsabilidades que seria do homem. Minha irmã, a sua submissão ao seu marido vai enquanto ele estiver sendo submisso a Cristo, agindo como Cristo age com a sua igreja. Cristo, ele se entregou e foi até a morte para que a sua esposa, a igreja, fosse restaurada. E há homens que têm aberto mão muito facilmente da sua mulher. E nós, como homens, deveríamos nos entregar de forma sacrificial para que a nossa esposa fosse encontrada sem ruga e sem mácula. Há muitos homens que querem a esposa sem ruga, não é? Mas não estão dispostos a morrer por elas. Querem a mulher bela, bonita, mas esquecem de investir nessa mulher. Aliás, muitas vezes o egoísmo toma conta. Tudo é para o homem, nada para a mulher. A questão 4. Refletindo sobre a responsabilidade do marido. O que você entende por tendo consideração para com a vossa mulher? De alguma forma nós abordamos um pouquinho sobre isso na questão anterior. Mas lembre-se que muitas vezes o homem não é o protetor. Por que a mulher foi tirada da costela? Para que esse homem pudesse defender, proteger. Sabe que tem alguns pequenos detalhes que já demonstram essa proteção. Por exemplo, se eu estou andando com a minha esposa em uma calçada, eu não devo deixar ela exposta à rua. Eu devo ficar para o lado da rua para protegê-la. Por que a mulher deve andar do lado esquerdo do homem? Porque o braço direito do cavalheiro deve estar sempre livre para defender a sua dama. Então, o cuidado o tempo todo. Ficou enferma, fazer um chazinho, já fez a consulta, vamos no médico. Olhar com carinho, com atenção, porque a mulher até o corpo dela, né, já é mais vulnerável. O homem suporta muito mais peso. Acho que mulheres são muito fortes emocionalmente em alguns momentos. Passar pela dor do parto, acho que os homens não suportariam e elas suportam e vencem
esse momento com galhardia. Então, na verdade, o homem tem que olhar para essa mulher, protegendo, cuidando dela, não expondo a ela. Quantos homens fazem piadinha, contam fragilidades da sua esposa para outros homens, e aí os outros homens, às vezes até parentes, começam a fazer gracinha. Nós não temos que permitir isso, deixar que alguém fale mal do nosso cônjuge. Nós devemos proteger, cuidar da nossa mulher. E aí, a quinta questão diz: a característica comum ao homem e à mulher neste conselho de Pedro é a vida de devoção, de temor, refletida na oração. O versículo 7 diz, com as seguintes palavras, não é? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Na sua família, a oração é valorizada? Há algo a ser melhorado? Comente. Bem, há duas interpretações sobre essa questão da oração interrompida. Primeiro, se um casal não está em acordo, eles não estão bem, eles não oram juntos. Então, essa é uma primeira interpretação. Mas há outra que faz muito mais sentido, a meu ver. Um casal que não anda em acordo, a sua oração não passa do teto. E há muitos casais que nem orar juntos oram. Eu encorajo você, nessa semana, quem sabe, você começar a fazer isso. Orar juntos, em família, orar juntos os cônjuges, aqueles que são sozinhos, não é você, quem sabe, ligar, porque às vezes você é sozinho, mas você tem um familiar, você tem os seus pais, você tem um irmão, você tem um sobrinho, e desenvolver essa prática de oração uns pelos outros, pela nossa família. Quem sabe alguém da sua família que está passando por uma luta. Desenvolva a prática de oração, vamos interceder e quem sabe nós vamos ouvir muitos testemunhos de milagre, fruto da nossa oração. Há pessoas que sentam à mesa e sequer agradecem o alimento. Gente, nós não somos animais como os animais irracionais que nós temos aí, nós temos que ter um coração grato a Deus. A família deve orar agradecendo ao Senhor pelo alimento, deve ter o seu momento a sós com Deus, mas também o culto doméstico, né, que parece que se perdeu no decorrer dos tempos. E nós deixamos aqui, então, na prática, esse desafio. Quem sabe você começar a fazer o culto doméstico na sua casa e desenvolver esse tempo de comunhão e o exercício da fé. Então, o desafio na conclusão está assim: como Deus sustentou a fé dos seus santos no primeiro século, Ele pode também manter a sua família de pé. Clame à rocha viva e você verá a sua casa estabelecida e forte para a glória de Deus. O texto menciona que nós somos igualmente, falando do marido e mulher, né, herdeiros da mesma graça de vida. Uma coisa é você depender da graça, fazendo a sua parte e contando com os seus benefícios quando você acerta e quando você falha. Ou seja, nós devemos contar sempre com a graça de Deus. Se falhamos, nós temos um Deus que é perdoador. Quando nós acertamos, nós sabemos que podemos glorificar a Ele pelo seu cuidado conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa e que a sua reunião seja marcada pelo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe você grandemente.